Trabalho de vocês aí nas ruas, aqui da nossa Salvador, acompanhando sempre o trabalho da polícia, tudo que está acontecendo em Salvador e também na nossa Bahia. Gente, ó, preste atenção. Um membro da igreja Assembleia de Deus, ele foi preso sobre acusações aí de estupro de vulnerável, viu? Que teria sido cometido e a polícia registrou esse crime, né? Tá investigando, inclusive. Porém, a esposa dele se pronunciou. Ela pediu, então, para quebrar o silêncio e defender o marido. Quer ver? Quem conversou com ela aí foi Lara Linhares. Bom dia, Lara. Exatamente, Tiago Souza frequenta a Assembleia de Deus, que fica aqui em Candeias, e ele foi preso. A acusação é de estupro, um processo que existe desde 2019. A gente veio aqui na casa da esposa dele, Jamime, a mãe de Tiago, Cristiane, também está aqui ao nosso lado. As duas querem falar em defesa dele. Jamime, eu começo te perguntando, era um processo que existia desde 2019, ele não tinha conhecimento desse processo, mas é um processo que fala de estupro, que, enfim, ele está sendo acusado de estupro. É uma suposta, né, um suposto estupro, porém não ficou provado, Lara. O que aconteceu foi que ele não tinha conhecimento desse processo. Ele teve uma briga com uma ex-namorada na época, né? Houve trocas de agressão, né? E por ela ser de menor, foi assim, a mãe dela prestou queixa como estupro de vulnerável. Porém, ele achou que ia se resolver ali na delegacia, tal, foi seguindo a vida dele. Foi para São Paulo, né, a trabalho, teve outros relacionamentos, inclusive com Tailândia, que prestou, né, falou as coisas que ela quis falar, né, em rede nacional, né, teve filho com Tailândia, foi seguindo a vida dele. Então, até então, não conhecia Tiago, mas então o processo estava ocorrendo sem ele ter o devido conhecimento. Quanto foi esse ano, ele foi notificado, né, já estando comigo, casado oficialmente comigo, né, foi que ele veio ter o conhecimento desse processo, foi quando ele começou a recorrer à Defensoria Pública, que orientou, tentou uma apelação, mas não teve êxito. Não tendo êxito, a gente procurou um advogado particular, doutor Raimundo, que é um advogado da minha confiança e que tentou fazer uma revisão criminal, e o desembargador, infelizmente, também negou. Porque Tiago não compareceu às audiências, né, por não ter conhecimento, mas para ele deu a revelia. Então, Tiago foi expedido o mandado de prisão esse ano, há mais ou menos um mês ou um mês e meio. Né? Ele estava ciente a esse tempo, não estava foragido, foi orientado pelo advogado a se entregar, e o que ele já iria fazer, mas ele estava preocupado com questões, né, até pela minha saúde, de me deixar totalmente desamparada. A gente precisava se mudar da casa que a gente estava, que era de aluguel, vim para a casa aqui embaixo da casa de minha mãe, e fizemos essa locomoção. Ele estava fazendo também transporte escolar. Você conhece Tiago há 3 anos, vocês estão casados já há 2 anos. Por que é que você afirma que esse homem é inocente? Lara, pelo pouco que eu conheço de Tiago, que a gente conviveu aqui na igreja com adolescentes de faixa etária de 13, 14 anos, 15 anos, meninos e meninas que tinham um carinho enorme por Tiago. Nunca foi relatado sequer uma queixa de um olhar, um toque, algo diferente da parte de Tiago pelos pais. Nunca. Inclusive, os pais confiavam. Filhas dormir na nossa casa, a gente passava a noite ali fazendo filme com eles, pipoca, então nunca teve nada. Tiago convive comigo, os meus 2 filhos, né, que convivia com a gente, porque o meu especial convive com minha mãe, e aí eu tenho uma menina de 6 anos que tem, por sinal, um grande carinho, chama ele de pai, por livre e espontânea vontade dela, né, nunca teve um olhar sequer de Tiago maldoso para minha filha, então eu confio sim na inocência de Tiago em relação a estupro. Além de Jamime, está aqui ao nosso lado Cristiane, que é a mãe de Tiago, acompanhou esse relacionamento dele com Tailane, que é uma das pessoas que acusam Tiago, disse que ele agrediu ela. O que é que você viu, o que é que a senhora viu do momento em que, aquele início de namoro, enquanto a senhora conviveu, acompanhou o relacionamento, ela é mãe também de 2 netos seus, o que é que a senhora pode afirmar? Boa tarde, Lara.
Eu posso afirmar que eu estou indignada com essa situação, porque estou vendo pessoas se aproveitando dessa situação que ele está passando para denegrir a imagem dele. E eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas só eu quero a verdade. Porque eu convivi com Tailane, antes mesmo de Tiago começar o relacionamento com Tailane, ela quis conhecer a mãe de Tiago. E eu fui conhecê-la antes mesmo de eles começarem o namoro. Nós fomos num jantar e lá eu conheci e eles começaram a se relacionar depois de eu conhecer, porque ela não queria se relacionar com ele antes de conhecer a mãe dele. E ele sempre tratou ela bem? Muito bem, muito bem. Eles conviveram bem antes de ir para São Paulo, aqui em Salvador. Eu dei até uma casa minha para eles morarem, entendeu? Depois eles acharam melhor ir para São Paulo para começar outra vida, melhorar de vida, entendeu? E meu netinho foi junto. Não, a vida deles não era uma vida turbulenta. Eles viviam até muito bem. E ela dizer que viveu em cárcere privado apanhando de Tiago, isso não é verdade. Porque Tailane vivia todos os dias dentro da minha casa. Eu tenho ela como uma filha. Entender? Porque eu não sei por que ela está com esses problemas. Está indignada também Estou por todas indignada. essas acusações. Exatamente. Cristiane é a mãe de Tiago Souza, Jamime é a esposa dele. As duas procuraram nossa equipe de reportagem, fizeram questão de falar, defendendo esse homem que foi preso, está respondendo a um processo. Existe uma acusação também de estupro contra uma ex-companheira. A esposa informou que não, que isso não procede. Ela ainda quer falar aqui com a gente. Pode falar, Jamile. Eu tenho aqui uma mensagem de uma amiga de Tiago, também conhecida minha, de onde a gente morou, a CUP, e ela se dispôs, tá aqui, você consegue pegar, conhecendo o Tiago, e disse que acompanhou o início do namoro dele com Tailane e também o desenvolvimento dele com Stephanie, que é a que acusa ele de estupro, né? Está aqui ela dizendo que está disposta a testemunhar, se for preciso, que como tudo ocorreu, que não houve estupro. Porque da forma que estão divulgando é que meu marido é um sem escrúpulo, que pega criança, adolescente, não tem tentativa de homicídio, né? Não tem tentativa de homicídio. Muitas mentiras, Jamime, é isso? Muitas. O único processo que ele está respondendo e está já cumprindo é esse de Stephanie, né? Como eu disse, infelizmente, não do que ele fez, né? Além do que era para ser julgado. Mas o nosso advogado está à disposição também para estar falando com a imprensa. Tentou contato também, não teve resposta, mas ele quer falar para explicar até de uma melhor forma. Ou seja, né, explicar o lado de Tiago, que é isso que essa família quer, a esposa, a mãe dele, todo mundo dizendo que ele é inocente, que ele nunca foi violento com as ex-companheiras e nem com ela está deixando claro aqui, e que também não houve estupro. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas.